Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje dos brasileiros e das brasileiras que vieram para Nova York trabalhar com inovação. Essa troca cultural, de experiências, de economia é importante para qualquer país. Se você fechar a porta para metade do mundo, você está cortando o potencial para impacto. O mundo precisa se abrir. Quanto mais se abrir, quanto mais as pessoas experimentarem, quanto mais as pessoas se conhecerem, quanto mais se misturarem, quanto mais a gente tiver diversidade, mais empatia a gente vai ter. Uma das forças mais importantes dos países hoje é a imigração. É o fato de você conseguir atrair talentos globais para o seu território. Então, a riqueza de um país não é só pontes, investimentos em estradas, portos ou mesmo conectividade. É importante você ter gente boa, gente talentosa vindo ao país para compor o que a gente chama de capital humano. Essa é uma das formas mais importantes que um país pode se desenvolver hoje. Vamos falar agora com Roni Rodrigues. Ele nasceu no Brasil, criou uma das empresas mais inovadoras em pesquisa de consumo do Brasil e do mundo, que é a Box 1824. E o trabalho dele cresceu tanto que ele hoje mora em Nova York para expandir o que ele faz. Eu comecei a empreender desde muito cedo, assim. Desde pequeno, sou de família de pai que foi empreendedor, avô que foi empreendedor, então eu sempre tive essa veia empreendedora, assim. Então, desde muito pequeno, tipo, me lembro de 12, 13 anos, querendo vender pastel, querendo vender sanduíche. Quando eu entrei na faculdade de turismo, eu juntei uma grana e vim morar aqui nos Estados Unidos. Trabalhei de engraxate, depois eu trabalhei também no recycle, separando lixo, e também trabalhei num posto de gasolina. Então eu tinha virado criativo de agência, eu vi que dentro da área de publicidade, a área de planejamento estava crescendo muito. Foi então que eu pensei, acho que ali existe uma oportunidade. Migrei da área de criação, fui para a área de planejamento, comecei a trabalhar com planejamento e comecei a ver que existiam, fora do Brasil, empresas de pesquisa de tendência em comportamento e consumo. Falei, mas não tem nenhuma aqui ainda no Brasil. Eu falei, é uma oportunidade eu trazer uma. Eu chamei 3 amigos e a gente abriu a Box 1824 na garagem da casa de um amigo nosso. A Box começou sem nenhum investimento, 0 investimento, só com uma ideia. A gente pegou essa ideia, colocou no PowerPoint e começamos a bater nas empresas e querer apresentar. Junto com isso, a gente criou uma newsletter. Na época não tinha muita newsletter. A gente criou uma newsletter que se chamava Trend News, onde a gente mandava notícias de tendência para as pessoas. E aquilo começou a viralizar e os escritórios de publicidade, as agências de publicidade, as empresas, as indústrias começaram a pedir, solicitar a tal da newsletter. E aquilo foi nosso cartão de visita. A inovação aqui nos Estados Unidos, ela está mais madura, né? O universo corporativo e a academia aqui nos Estados Unidos já andam muito juntos. Já existe um intercâmbio de informações, uma troca de informações, uma troca de conhecimento muito grande entre o universo corporativo e a academia. No Brasil, a gente vê que isso está começando. Aqui também é um mercado que favorece muito o empreendedorismo, em todas as vias, tanto na relação da empresa com os funcionários, como também toda a parte de taxas e como uma empresa opera, como tu abre uma empresa. Existe muito incentivo, existe muito crédito disponível, muita oportunidade de tu fazer uma empresa de fato acontecer aqui nos Estados Unidos. Tem que ir, arriscar, tentar, quebrar a cabeça. Às vezes vai ter sorte na primeira, às vezes não, mas tem que entender que isso é um processo. Esse é o processo do empreendedor. É a tentativa e erro. E isso tem que ser constante. O cara tem que entrar nesse movimento da tentativa e erro o mais rápido possível. Se tem uma coisa que não falta no Brasil é a nossa capacidade de se virar. Ou seja, somos campeões mundiais de civirismo.
E um ponto muito importante sobre isso é que o Brasil ainda é um país muito fechado. A gente não tem, na nossa experiência cotidiana, o hábito de conviver com pessoas de outros lugares. Pensa só, na sua escola, em quantos alunos estrangeiros você já estudou enquanto estava lá na sua educação média e fundamental, ou mesmo na universidade? Provavelmente muito poucos. E esse é um ponto fundamental, porque essa diversidade, essa convivência com o diferente, depois acaba se convertendo em inovação. Como demonstra, por exemplo, cidades como Nova York, que foram construídas por imigrantes, ou o próprio Vale do Silício, onde a maioria das empresas também são criadas por imigrantes. A Lela Liu saiu do Brasil, veio para o exterior para trabalhar com inovação. Ela foi escolhida pela revista Fast Company, uma das mais importantes do mundo, como uma das grandes inovadoras do planeta. Ela criou uma rede chamada She-Says, que reúne mulheres globais que trabalham com criatividade. Vamos falar com ela. Saí do Rio em 94 porque eu ganhei uma bolsa da CAPES para estudar o que na época era chamada Electronic Publishing, né? Que era tipo assim, o começo da internet, multimídia. Então eu fiz um mestrado na Inglaterra e assim, depois comecei a trabalhar nessa área, né? Eu sempre fui interessada, eu comecei a fazer programação e ensinei HTML. Isso era o quê? 94, 95, quando a internet estava começando. Eu aprendi, eu mesmo que ensinei HTML. Aí engraçado, porque era engraçado, eu tive que ensinar a pessoa o que era um website, como é que mandava e-mail, era super interessante. Dentro dessa área, né, fiz a carreira, tipo, designer, depois diretora de arte, depois diretora de criação. Eu fiz isso na Inglaterra até 2008, aí em 2008 a gente mudou para cá. E a experiência de ser brasileira, trabalhando num mercado com pessoas que, enfim, estão vindo de todos os lugares, um mercado ultra competitivo? O mais difícil para mim era ser mulher numa área de tecnologia, que não tinha ninguém. Eu trabalhei em várias companhias que eu era a única mulher. Mas eu acho que eu mesmo que virei isso para como poderia me ajudar, entendeu? O fato de ser brasileira para mim ajudou, sabe? Porque era uma perspectiva diferente, todo mundo achava, olha, sabe, que coisa diferente. Aí eu meio que usei isso, sabe? Você acha que essa questão de ser mulher trabalhando com tecnologia melhorou de quando você começou? Ou você continua achando que tem questões ainda que precisam melhorar? Melhorou desde que eu comecei, mas ainda não tá bom. Tá. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer, por isso que eu comecei aquele grupo She-Says, que vai ter 10 anos. É um grupo global para as mulheres que trabalham na indústria criativa. Tá. São mais ou menos 40 mil mulheres. A gente fez várias coisas, assim, que a gente foi meio que os pioneiros. Uma das coisas que a gente fez foi essa coisa que agora tem muito, tipo um movimento de fazer 50% homem, 50% mulher na board de directors. Conselho de administração. No conselho de empresas. Sim. Então a gente começou a fazer meio que um lobbying para isso, um tempão atrás, e agora você vê isso em várias indústrias de tecnologia, investimento. Qual que você acha que é o papel que as mulheres e a tecnologia têm para a gente superar isso? Por exemplo, no Brasil, o país está sendo governado por homens brancos de mais de 70 anos de idade. Da parte de tecnologia e das mulheres, a resposta a gente precisa de outras perspectivas diferentes. Por exemplo, na parte de tecnologia, quem está treinando as máquinas tem uma perspectiva. Dos engenheiros que estão treinando, tem uma perspectiva. Então, essa questão de ter uma perspectiva única das coisas atrapalha. Sabe, atrapalha no futuro, na tecnologia, atrapalha também, por exemplo, mulheres. Mulheres líderes, elas têm uma maneira de liderar diferente. E ninguém reconhece isso, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que a maioria das pessoas só conhecem uma maneira de ser um líder bom. Enquanto tem várias mulheres que não são reconhecidas porque elas
elas lideram de maneiras diferentes. E as que não lideram de maneira diferente tiveram que mudar a perspectiva dela para poder ser uma coisa mais que elas não são. Eu vejo isso acontecer toda hora, sabe? Esse ponto é super importante. O Vale do Silício está muito sofrendo com isso agora, né? Porque de lá que vem todas as tecnologias que a gente usa, ou quase todas, né, no mundo de hoje, e há uma escassez de mulheres. E a gente vê que isso gera uma série de problemas nos produtos e em tudo, na visão. Tem vários grupos no Vale do Silício mesmo que são mais voltados para a tecnologia, que estão tentando fazer esse lobby para mudar as coisas, sabe? Tem um que chama Girls Who Code, Girls in Tech, Women 2.0. A gente precisa de mais mulheres que vão investir em companhias também, porque a maioria dos venture capitalists, Os investidores. dos investidores são homens, entendeu? Então eles vão investir em um certo tipo de empresa, em vez de investir. Então, é tudo questão de perspectiva e de visão, sabe? Tendo mais perspectivas, o mundo seria um mundo seria melhor. Viu, gente? Olha, diversidade é super importante, igualdade é mais importante ainda, e eu acho que isso que você falou é fundamental. Acho que o mundo precisa se abrir. Eu acho que parte da transformação e do futuro que a gente vai construir passa pela questão da igualdade, né? A competição por talentos ela é muito desigual, tanto que muitos jovens, em alguns países, decidem imigrar e morar em outro lugar para desenvolver as suas capacidades, porque acham que o seu país não oferece as condições adequadas. O nome disso é Brain Drain, que pode ser traduzido como a fuga de cérebros, que, aliás, curiosamente, é o nome de um disco dos Ramones de 1989, que foi a primeira vez que eu vi falar dessa expressão. O fato é que todo país precisa cultivar e manter os seus talentos localmente. E, mais importante, atrair talentos globais para integrarem o tecido dos inovadores daquele país. Vamos falar agora com a Vivian Caetano. Ela é brasileira, mora aqui em Nova York e trabalha numa área de ponta na empresa Ideias 42. Ela é uma cientista do comportamento. O que é isso? Ela estuda a forma como as pessoas se comportam e o que motiva elas a se comportarem de uma determinada maneira. Com base nesse conhecimento, ela, por exemplo, ajuda a diminuir o desperdício de água, dentre outras coisas. Ser brasileira é um diferencial, é algo que as pessoas querem conversar, eles querem saber mais. E você está nos Estados Unidos como brasileira, eu vim com várias experiências diferentes de todo mundo aqui. Então, eu vou sempre conseguir entrar numa situação e ter uma ideia diferente, ou conseguir ver a história do ponto de vista de outra pessoa. Existem meio que dois lados, né? Ser mulher, não ser americana, quer dizer que o número de oportunidades que eu vou ter para entrar em contato com alguém é muito menor do que homem, americano e tudo. Então, tive que lutar muito mais para conseguir essas oportunidades, aqueles momentos em que eu posso conversar com alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você conseguir se apresentar e trabalhar e mostrar que você está disposto a trabalhar, aqueles momentos podem ser mais valiosos, porque você sempre vem com mais experiência. Se você conseguir mostrar por que é que você é interessante, como é que você se diferencia, ele acaba sendo uma vantagem. A Ideas 42 é uma empresa inovadora que usa economia comportamental para ajudar as pessoas a fazerem o que eles realmente querem. E a gente trabalha em 30 países. Espero que um dia a gente trabalhe no Brasil, é um dos nossos próximos países. A economia comportamental foi meio que uma reação à economia tradicional. Na economia tradicional, assume-se que o humano é racional, que ele vai sempre fazer a decisão certa, do jeito dele, porque ele quer. Mas, na verdade, o humano não é racional. Ele faz decisão que depois ele se arrepende, ou ele esquece, ele adia. Foi esse tipo de pensamento que criou a economia comportamental. É o estudo das pessoas na vida real. Como é que eles realmente fazem decisões? Como é que eles realmente atuam? Isso pode ser tão simples como
um formulário que é complicado, você não sabe o que fazer, aonde colocar o quê. Quando você simplifica o modo que ele é apresentado, ajuda a pessoa a fazer o necessário para completar. Ou se você sempre esquece de tomar uma pílula, você pode usar um programa que vai te lembrar a tomar aquela pílula. E esses foram exemplos meio simples, mas esses conceitos que são universais podem ser usados com problemas mais complexos. Educação, saúde, justiça. É claro que há muitas razões para as pessoas imigrarem. Conflitos, guerras, crises políticas, crises econômicas. Mas o fato é que nenhum país do mundo de hoje pode se dar ao luxo de perder grandes talentos para outros lugares. Seguir o caminho da inovação quer dizer sair do caminho normal ou mais tradicional. Então vai sempre ser mais difícil, você vai sempre ter que trabalhar mais forte, estudar mais e criar aquele diferencial dentro de você. Eu diria que você tem que sempre lembrar do seu porquê e você vai ter que realmente olhar para dentro e pensar por que eu estou fazendo isso e usar aquela energia para continuar. Tem urbanistas como o Richard Florida que dizem que para um país atrair talentos é necessário que as cidades daquele país sejam abertas à diferença. Então ele diz que cidades como Londres, São Francisco ou mesmo Nova York conseguem atrair gente do mundo inteiro, especialmente porque são tolerantes com relação à diversidade. Diversidade racial, diversidade religiosa, diversidade sexual e assim por diante. Inclusive ele diz que quanto melhor for a vida noturna de uma cidade, maior vai ser a capacidade dela de atrair talentos globais. Então há uma competição entre as cidades do mundo para ver quem é a cidade mais tolerante e mais aberta, porque a inovação depende das pessoas que são atraídas por ambientes assim. Para a área de tecnologia é a mesma coisa. Um grande número de empresas de tecnologia do mundo de hoje foram criadas por imigrantes. É o caso, por exemplo, do Google, criado pelo Sergey Brin, que é um imigrante russo. É o caso também do eBay, criado pelo Pierre Omidyar, que é um imigrante franco-iraniano. Ou do Yahoo, criado pelo Jerry Yang, que é um imigrante taiwanês. Ou até o próprio Steve Jobs, que era neto de armênios. Então, no campo da tecnologia, a imigração tem um papel fundamental para a criação de empresas inovadoras. E uma das razões para isso é que quando você muda de país, você precisa se virar, você precisa inovar até mesmo por necessidade. O Thiago Lins é carioca e veio morar em Nova York por causa do sucesso da empresa que ele criou, chamada Queremos, uma empresa que usa a internet para que os fãs possam se reunir e financiar shows dos artistas que eles mais gostam. Vamos falar com ele. O primeiro show do Queremos foi um artista chamado Mike Snow, um artista sueco. Estava vindo tocar no Brasil, ia tocar em São Paulo, mas não ia tocar no Rio. E essa já era a 10ª banda que vinha para o Brasil e não tocava no Rio. E as que tinham vindo antes, os promotores que apostaram, eles tinham tido assim, fracassos que eram muito assim. Às vezes o cara pagava $40 mil por um artista, marcava uma casa de show para 2.000 pessoas, botava lá o ingresso para ele vender e tinha que vender 1.500, 1.000 para ele zerar os custos e depois e apareciam 50 pessoas. Tem o caso de uma banda que foi isso. Sim. Então era uma coisa que quebrava qualquer produtor que não fosse uma grande produtora. Aí a gente perguntou para o agente da banda se eles tinham interesse em tocar no Rio. E aí eles falaram, a gente tem muito interesse, inclusive tocaria só por $10 mil, sem vocês precisarem pagar mais nada. A gente pensou, $10 mil, se a gente dividisse por 100 pessoas, daria $100 para cada uma. A gente pensou, se a gente vendesse 100
ingressos de $100, na época eram R$200, 100 ingressos de R$200. Em 3 dias o show acontece, a gente avisa pro agente que vai fazer o show. Se não, o show não acontece, a gente não fecha com ele. E depois a gente começa a vender ingressos normais, a R$50, que era o preço do ingresso na época. Mas se a gente vender 900 desses ingressos, todo mundo que participou da primeira parte vai de graça. Porque o cara pagou mais, e aí a gente pensou numa maneira que fosse justa. Investiu Exatamente. na primeira hora. É assim que começa o empreendedorismo. A gente não sabia, justamente. E vocês descobriram um problema que não tinha sido atendido ainda, né? Que era como é que faz para trazer bandas para uma cidade que as pessoas, inclusive, têm muitos fãs naquela cidade. Como é que reúne esses fãs para eles doarem alguma grana para financiar a vinda? Ou seja, todo mundo ganha, né? O fã vai adorar estar o contato com o artista e provavelmente você vai poder repetir sempre esse modelo. Então, é interessante porque no Brasil de hoje, eu acho que a gente precisa muito transformar ideias em novos produtos. E foi um pouco o que você fez, né? Vocês tiveram na sacada e depois a gente até aprendeu mais, a empresa foi crescendo, a gente levantou um primeiro round de investimento, então foi aprendendo. Dessa ideia, o Queremos cresceu, né? Hoje ele está nos Estados Unidos e em outros países também, não tá? Isso. A gente tem escritório aqui nos Estados Unidos e um escritório no Rio. Com isso, você se mudou aqui para os Estados Unidos. Exatamente. Aí você saiu do Rio e veio para cá para trabalhar no Queremos aqui. Isso. Que aqui, inclusive, chama We Demand. We Demand, exatamente. O fato de ser brasileiro te ajudou aqui? Você sente alguma Não, eu acho que foi neutro. Mas aqui é meio que land of opportunity. Uma coisa que a gente achava que aquilo que eu falei, se no Brasil já é difícil, que a gente ainda conhece, tem contatos, começar do zero, mas aqui a gente viu que se você tem uma ideia boa e você mandar um e-mail, as chances do cara abrir a porta e você lá... Ele vai te dar 5, 10 minutos, mas é essa chance, porque aqui tem um histórico muito grande de oportunidades que o cara perdeu, porque talvez... o cara veio apresentar aqui, eu não levei fé, e hoje em dia é uma empresa de $1 bilhão. Então, e o cara era... E muitos imigrantes fizeram isso, né? E aqui todo mundo é imigrante, né? Eu acho que... Nova York é isso, não tem... Ou é imigrante, ou não. É raro você ter alguém, eu nasci em Nova York, né? Todo mundo veio de fora. Você acha que o Brasil devia ser mais aberto à imigração, nesse sentido, de ter gente de outras partes do mundo indo para lá? Porque a impressão... sem dúvida. Acho que independente da necessidade, essa troca cultural, de experiências, de economia, é importante para qualquer país. Assim. Acho que os Estados Unidos passa por uma fase que está mais nebulosa em relação a isso, mas se você ver a história, sempre foi. Se você ver os funcionários, os fundadores, é sempre um equilíbrio muito legal de imigrantes, de pessoas que estão aqui. E se você for ver uma geração atrás, todo mundo, ou duas, todo mundo era imigrante, então não tem... Acho que os Estados Unidos, até hoje em dia com o Trump, talvez seja mais fácil um imigrante vir trabalhar aqui do que se tivesse sido ao contrário. Se eu tivesse a minha ideia para ir trabalhar no Brasil, talvez eu tivesse tido mais dificuldade para conseguir um visto de trabalho no Brasil do que aqui. Talvez mais por burocracia do que lei, porque como tem muita demanda, então eu acho que no Brasil hoje em dia tem um pouco dessas duas partes. Burocracia, talvez as leis não sejam tão abertas a isso, e talvez aquele boom de a economia estava indo super bem, todo o Brasil era a nova China, e acho que naquela época talvez... Então hoje eu não sei se é uma questão de timing, mas eu sei que as leis são muito mais restritas. Um dos desafios do Brasil de hoje é como é que a gente faz para transformar ideias em produtos e serviços. A competição global não é mais para ver quem que produz mais coisas, é para ver quem tem mais ideias e transforma essas ideias em aplicações práticas. É nesse contexto que a imigração é importante. Quando você muda de país, você é obrigado a se virar, você é obrigado a ser criativo e inovador. E por isso, não é coincidência que grande parte das empresas de tecnologia foram criadas por imigrantes. No Brasil, a gente está muito atrás nesse quesito. Sempre que tem uma crise no país, a gente ouve pessoas falando que a gente tem que fechar as nossas fronteiras. Só que eu acho que é exatamente o contrário. O mundo precisa se abrir.
Quanto mais se abrir, quanto mais as pessoas experimentarem, quanto mais as pessoas se conhecerem, quanto mais se misturarem, quanto mais a gente tiver diversidade, mais empatia a gente vai ter, mais apreço pelo outro a gente vai ter, mais a gente vai conseguir se desenvolver junto, porque pessoas trabalhando junto têm mais força, têm mais poder, têm mais potência. E é aquilo, né? Quanto mais pessoas sonharem junto, mais chance tem desse sonho virar realidade. Empatia, que é uma qualidade que as pessoas não pensam muito na parte de, por exemplo, de liderança, mas é uma qualidade fundamental para um líder. Você mesmo tentar ver a perspectiva das outras pessoas, tentar ver as coisas pelo ponto de vista delas. Eu acho que isso está precisando, a gente ter mais um pouco de empatia. Quanto mais a gente conseguir conviver com a diversidade global, melhor isso será para a gente, para a geração de empregos e, sobretudo, para a inovação.